Pessoal, bom dia. Vamos estar dando início à nossa aula de física. Na nossa aula de física de hoje, a gente vai estar trabalhando com as resoluções das atividades da apostila, tá? Então, a gente vai ter essa semana inteira que eu retirei. A gente já encerrou a primeira apostila, o capa 1, e agora a gente vai passar a semana inteira resolvendo os exercícios que são apresentados na apostila, tá? A gente tem 3 aulas de física aí para a gente estar resolvendo questões. Então eu vou copiando e colando as questões aqui na tela para vocês. E aí vocês vão estar vendo aí as questões, tá? Então, deixa eu ligar aqui minha câmera. Deixa eu ver aqui. Sou eu. Não entendi. Serão as questões da apostila, tá? Todas elas. Começando pela primeira aula de física do setor A. Essa aula de hoje a gente vai fazer só do setor A. Aí a próxima aula, não sei se é amanhã ou é quinta, criar no horário, aí a gente vai fazer as demais, tá? E aí a gente vai fazer até encerrar aí o setor A. Caso não dê de encerrar todas hoje, a gente encerra do setor A amanhã, na próxima aula. Aqui é bienal, né? Eu não quero as bienais. Você é capa. São 4 aulas. Setor A são 8, né? Tem matéria que nem tem setor A e B, né? Ah, tá. Bom, então vamos lá, gente, ó. Vamos começar pela aula 1, tá? Questão 1 da aula 1. Desculpem cortar vocês pra gente não perder muito tempo. Deixa eu conferir aqui se está gravando, tá ok. Então vamos começar aqui pela questão 1, claro. Tá? Deixa eu até fazer assim, ó. Escrever aqui. Oi? Deixa eu aumentar aqui essa letra. Vou colocar aqui uma letra tamanho 48 aí. Tá bom? Aí eu vou copiar aqui todas as respostas da aula 1, tá? Depois a gente faz do aula 2 e assim por diante, tá bom? Então vamos lá. Primeira questão diz assim, ó. Conta-se, tá? Vai estar um pouco embaçado para vocês aqui dentro, mas vocês podem ver, tá, gente? Isso, dá para vocês verem aí. Então vamos lá. Conta-se que um curioso incidente aconteceu durante a Primeira Guerra Mundial. Quando voava a uma altitude de 2.000 metros, um piloto francês viu que acreditava ser uma mosca parada perto de sua face. Apanhando-a rapidamente, ficou surpreso ao verificar que se tratava de um projétil alemão. O piloto consegue apanhar o projétil, pegar nele, né? Pois, letra A, ele foi disparado em direção ao avião francês, freado pelo ar, e parou justamente na frente do piloto, tá? A primeira alternativa ela é falsa, porque ela pressupõe que quando o piloto, né? Vamos supor que isso aqui seja o projétil. Quando o projétil está vindo nessa direção, essa afirmativa aqui, ela pressupõe que, no caso, ela está vindo em encontro do avião. Então, suponha que isso aqui é um avião, tá? Finge que isso aqui é um avião. Só que se vocês observarem, eles terão direções opostas. E quando acontece de corpos estarem em direções opostas, o que vai acontecer é que as velocidades relativas de um para o outro, ao invés de se cancelarem, elas vão se somarem, tá? Então, no caso, se um vem a 100 km por hora e o outro vem a 150, a velocidade relativa dos dois é de 250 km por hora, porque eles está diminuindo a distância entre eles. Para que a velocidade relativa entre os dois corpos diminua, eles vão ter que ter o mesmo sentido, tá? A mesma direção e o mesmo sentido, tá bom? Então, nesse caso, a letra A é falsa, porque da forma como ele foi enunciado, tá? O ar não frearia, de certa forma, a bala e, né, por um milésimo de segundo foi aquele tempo que o piloto viu a bala, né, parada no ar antes dela começar a cair,
Isso não aconteceria, tá? Letra B. O avião se movia no mesmo sentido que o dele, tá? Com velocidade visivelmente superior. Aqui, gente, a primeira parte que se movia no mesmo sentido que o dele, tá ok. Mas quando ele fala que é superior, então o que aconteceria? É como, nesse caso, as velocidades dos dois se subtrairiam, né? Só que aí, em relação ao avião, a bala estaria parada, mas em relação à bala, o avião estaria muito rápido. É como se o avião estivesse dando tiro na bala, né? Tipo assim, em termos de velocidade. Então, essa segunda parte aqui, na velocidade está visivelmente superior, é que cancela, tá, essa afirmativa. Terceira afirmativa, ó, ele foi disparado para cima com velocidade constante, no instante que o avião passou. Então, nesse caso aqui é falso, por quê? Se você atira um projétil para cima com velocidade constante, significa dizer que ele nunca vai parar. Entenderam? Porque a velocidade não vai diminuir, nem aumentar, então ele vai passar infinitamente para frente, né? Então, falso. Mas se ele perde energia, a velocidade deixa de ser constante, vai diminuindo. Mas aqui, segundo essa premissa de velocidade constante, ele não perderia energia, tá? Aí a gente sabe que isso é falso, não tem como isso aqui ocorrer, então falso também. Letra D. O avião se moveu no sentido oposto ao dele, com velocidade de mesmo valor. Como a gente já havia comentado agora há pouco, pela letra A, se o sentido é oposto, tá? Mesmo que a velocidade seja de mesmo valor, as velocidades vão se somar ao invés de se subtraírem, tá? Vão se juntar. A velocidade relativa, então, seria o dobro da normal, no mínimo, tá? E, portanto, não tem como ocorrer isso aqui. A resposta correta, como vocês podem ver desde o início, é a letra E, tá? Porque ele se move no mesmo sentido e com velocidade de mesmo valor. Para que isso possa ocorrer, tem que estar as duas coisas. Porque se você está, por exemplo, se você está dentro do carro da sua família lá, com seu irmão, com alguém da sua família do seu lado ali, para você que está dentro do carro e para a pessoa que está com você dentro do carro, vocês dois estão parados. Porque ambos estão no mesmo carro com a mesma velocidade. Mas quem está fora vai ver vocês com velocidade ali aumentando por conta do veículo. Mas para vocês lá dentro vai estar parado. Então, quando você está na mesma velocidade que alguém, a sensação visual é de como vocês dois estão parados. Entenderam? Para quem está longe, para quem está de fora desse sistema, vocês vão estar em velocidades altas, né? Por exemplo, no caso de um avião com a bala. Para quem visse o cara no avião, ele ia perceber que ele estava em alta velocidade. E a bala também. Mas no caso, a bala seria um pouco mais difícil de ver, né? Mas, tá? No caso dele, que estava na mesma velocidade que a bala, é como se a bala estivesse parada. Porque eles estavam com velocidades iguais, tá? Então, esse cara foi nem ruim pensar que a moça estava rolando no frente do avião. Porque... Não, mas pra ele tinha uma mosca parada na frente dele. E ele achou curioso, porque, tipo, da altura que ele tava, é meio absurdo ter uma mosca. Mas ele estava já viu lá, uma moça que ela tá lá parada. Por isso que é curioso o trem, né? Por quê? Isso é controle de paisagem, não é? Isso. Não entendi. Se o negócio tá movimentando rápido, você tá parado, tipo, parece que sim. Inércia, você fala? Acho que é, né? Cinemática é o estudo do movimento através de velocidade, relacionado à velocidade, distância, aceleração. Já a dinâmica é o estudo do movimento através da força. Mas vamos lá. Questão 2, a gente de certa forma já resolveu essas questões, tá? Teoricamente vocês deveriam ter resolvido na Maestro. Caso você não tenha feito, depois vai lá e faz para contar como atividade feita, tá? Olha só, observe o gráfico a seguir, supondo que x seja a abscissa. Gente, quando ele fala abscissa, tá? É o eixo x, tá bom? Que determina a posição, na verdade, supondo que x seja a abscissa. Nesse caso aqui, eu acho que o cara que fez essa questão ele errou, tá? Se o x está no eixo y, então na verdade ele não é abscissa, tá, gente? Ele é ordenada. Tá bom? Só fazendo uma correção aqui, ó. Ordenada, eixo y.
abscissa eixo X, tá? Então tem um erro aqui de digitação. Então, que determina a posição de uma bicicleta que percorre a trajetória retilínea orientada para a direita. Procure associar os pontos 1, 2 e 3 do gráfico com as figuras A, B e C. Então, nesse caso aqui, a gente vai observar o seguinte, ó. Movimento para a esquerda. B, parado. C, para a direita, tá? Então, como vocês vão ver aqui, ó, se o movimento é para a direita, isso significa dizer que ele está no sentido positivo, ou seja, a posição dele está o quê? Aumentando, correto? Então, ele é o C. Parado. Quando ele está parado, a posição dele não muda, ele continua em 1.200 metros. Então, se ele está parado, aqui seria o item B. E agora, no item C, ele está voltando. Se ele está voltando, a distância está o quê, gente? Ó, a distância está diminuindo. Então, aqui seria o A. Então, a ordem correta seria CBA. Ó. CBA. Então, alternativa correta, letra D. Bom? Alguma dúvida? Beleza? Marquem aí nas duas, tá? Questão 1, letra E. Questão 2, letra D de dado. Então vamos para o próximo aqui. Aula 2 é sobre velocidade escalar média, tá? Sobre velocidade média. Se eu não me engano, a questão 1 a gente já resolveu. Vocês podem conferir aí. Já resolveu a questão 1, então a gente vai pular a questão 1 e vamos para a questão 2, tá? Eu não tinha feito, né? Mas só uma resposta. Depois alguém manda a foto para ele lá no grupo, da 1. Pode mandar agora aí. Manda a foto da 1. Essa aqui é da aula 2 agora, tá, pessoal? A 2 a gente já resolveu? Só vocês dois copiaram? Ó, um detalhe importante. Se você falta aula, vai lá no maestro e assiste o vídeo, no mínimo, para vocês terem a aula. Porque você tem que pensar no seguinte, final do ano é Enem, ou ano que vem, no início do ano que vem, né? Então vai ter Enem. Se vocês perdem uma aula, é um conteúdo a menos que você estudou. E se você que é o aluno, que vai fazer o Enem, que vai fazer o vestibular, não tem essa preocupação, e lembre-se do seguinte, ó, as aulas do ângulo, elas são sequenciais. Então, a aula seguinte, ela é puxada pelo conteúdo da aula anterior. Então, se você vai fazer, a não ser quando muda totalmente de conteúdo. Nesse caso, ainda não mudamos no setor A. No B também não. Então, por exemplo, no caderno 2, vai continuar o estudo do movimento no setor A e o setor B vai continuar o estudo da refração, que é do estudo da óptica, tá? Até a gente chegar em lentes esféricas, a gente vai ter todo o conteúdo que vai, tipo assim, é como se fosse um rio, vai empurrando conteúdo até a gente mudar de conteúdo, tá? Então todas as coisas vão complementando, tá? Bom ter cuidado. Vou resolver novamente a 2 aqui para vocês, ó. E aí depois a gente vai para a aula 3. 7 crianças saíram em uma van para visitar as obras de um estádio da Copa do Mundo 2014, né? Aqui em Cuiabá teve, né? Distante 20 quilômetros de suas casas. Durante a primeira metade do caminho, a van conseguiu desenvolver uma velocidade máxima de 80 km por hora. Porém, para infelicidade do grupo, na segunda parte do trajeto, havia um congestionamento e fez com que eles demorassem 30 minutos para chegar no final. Tá? A pergunta é, qual vai ser a velocidade média em quilômetros por hora? Aqui é uma questão interessante, porque nesse tipo de questão, você vai dividir o seu trajeto, ó, em duas partes, tá? Nesse caso aqui, ele fala na primeira metade e segunda metade. Então, por exemplo, se você chamar isso aqui de D de distância, tá? Esse aqui de D de distância, o ΔS
nesse contexto aqui, ele vai ser 2 vezes D, correto? Que é 2 vezes a distância de cada pedaço. Eu vou chamar de D porque, se você chama de D sobre 2, fica um pouco mais chato de você fazer o cálculo. Não está incorreto, mas vai aparecer fração e fica um pouco mais chato. Ó. Vocês vão perceber aqui, ó, que na apostila vai aparecer fração, o que dificulta um pouco a nossa vida, tá? O pessoal que está em casa não está vendo. Deixa eu até ver o que o pessoal está vendo em casa. Ó. Eles estão vendo isso aí. Eles só vê essa parte aí. Então vai dar um pouco mais de trampo para a gente estar fazendo. Então, vou procurar tentar fazer de uma forma que não apareça frações. Para não ferrar com a nossa vida, né? Não que vá ferrar de fato. A gente tem que saber fazer conta com fração. Mas o que der de evitar, é bom evitar porque você faz contas muito mais rápido com números inteiros do que com números fracionários, tá? Só um detalhe. Bom, na primeira metade, a gente pode perceber 2 coisas que são importantes, né? Ele fala que os estádios aqui está distante 20 km da casa, não é verdade? Então, nem preciso chamar isso aqui de D, porque eu já sei que isso aqui vai ser 10 km e eu já sei que esse aqui vai ser 10 km também. O ΔS, no caso, ele vai ser quebrado em 2 partes, né? 2 partes, nesse caso, iguais. Então, deixa eu apagar isso aqui, que a gente não vai precisar utilizar. Outro detalhe importante. Na primeira metade, ele desenvolveu uma velocidade média de 80 km por hora. E na segunda metade, a gente sabe o ΔT, que foi de 30 minutos. Lembrando, 30 minutos é quantas horas? Meia hora. E a gente escreve meia hora como sendo 0,5 horas. Lembrem-se, 30 minutos é uma escala diferente de horas, tá? Não é igual, por exemplo, 30 centavos em reais, que é 0,30. Em horas, 30 minutos, a base é 60. 1 hora vale 60 minutos. Então, por isso que não há essa correlação. 30 minutos não é 0,30 horas, tá? Então, tem que ter esse cuidado, porque o nosso padrão para horas não é baseado na base 10, como são os números inteiros, tá? Que é baseado de 10 em 10. Mas vamos lá. Então, o que a gente vai fazer? Para a gente poder descobrir a velocidade média total, a gente vai verificar quanto tempo ele gastou no trajeto inteiro. Então, por exemplo, na primeira parte... Não. Eu só preciso desse. Eu peguei o da Paulinha testado. Esse aqui fica comigo lá. Tá. Vou usar esse aqui então depois. Pode ficar comigo ou outros professores estão usando? Não. Você tem que usar, você deixa lá na sala. Tá. Bom dia. Esse é o quebrado. Esse aqui tá quebrado? Giovana quebrou. Ah, Giovana, você... Não, velho. Não. Não, esse quebrado. A Giovana vai começar a chorar aqui na sala. Para, gente. Vamos lá. Então, na primeira parte, o que a gente tem, ó? Que a velocidade, tá? Eu vou até escrever aqui, ó. Primeira parte. Cara, nossa aula já está acabando. Gente, na primeira parte, a velocidade média é ΔS sobre ΔT. Quanto que vale a velocidade média, pessoal? 80. O ΔS, 10 km, né? Que é só a metade. E aí eu tenho um ΔT. Vamos multiplicar cruzado. Acho que está pequeno, né? Vou aumentar um pouco aqui, ó. Multiplicando cruzado, nós vamos ter 80 ΔT igual a 10, tá? Ou seja, o ΔT é 10 sobre 80. Posso cortar 0 com 0, então ΔT é igual a 1 sobre 8, tá? E aí, isso é 1/8 do tempo, mas a gente pode pegar aqui o 1 sobre 8, vamos dividir para ver quanto é que dá. Acrescento 0 aqui com vírgula, 10 dividido para 8 dá 1, 1 vezes 8 dá 8, subtraindo sobram 2, você coloca o 0, 20 dividido para 8 dá 2, 2 vezes 20 dá 16 e sobram 4, 4 não dá para dividir, acrescento 0, 40 dividido para 8 dá 5, 5 vezes 8, 40, então significa dizer que 1/8 é equivalente a
0,125 horas, tá? Esse foi o valor em horas. Se a gente quiser transformar em minuto, você multiplica por 60 para saber quantos minutos isso aqui vai dar. Acho que vai dar aproximadamente uns 5 minutos e alguma coisa, tá? Só para dar uma conferida aqui, 0,125 vezes 60 vai dar 7 minutos e meio, tá? Tranquilo. Aqui a proposta aqui é só... Vamos lá. Eu tô achando que não vai dar para resolver tudo, não. Delta T. Não, o 0,5 é na segunda parte. Ó. Separou aqui, ó. Aí depois ele vai juntar os dois tempos. Vai somar os dois tempos para verificar a velocidade média. Caraca, um controle do Xbox original é 500 real? Ué, louco. Antigamente você comprava um videogame por 500 reais, né, velho? Hoje em dia só o controle é 500 reais. Aquele jogo que você joga lá de grátis. Não, aquele jogo que eu jogo lá deve ter uma promoção em 50 reais o jogo. Overwatch? Pago? O Overwatch pago, mas estão dizendo que eles querem. Eles tinham que deixar de graça, porque. É que, tipo, que nem no lógico do Bandido só as skins, tipo, o jogo é free. Ah, não, você deixa de graça. Pô, não, ruim se deixar de graça aparece um monte de gente que só joga pra zoar, né? Não, parece que dá mais FPS, aparece na borracha, é muito difícil, eu jogo CS, né? Mas CS parece cheat no que não é pago, porque é pago não aparece. Sabe que não, CS. Eles abriram. Eles teve uma. Acho que alguns anos atrás eles pegaram e liberaram pra todo mundo. Tá liberado para todo mundo o que vem sem o programa de anti-hack, mas com o programa de anti-hack ainda é pago. Mas nem vale a pena. Você viu o RPG que a Praga vai lançar? Claro que Não. vale, professor. O pessoal que compra grátis sempre pega sempre hack na partida, essas coisas. Mas aí é sacanagem do pessoal que desenvolve jogo, né? Poderia bloquear. Gente, eu vou aproveitar para fazer chamada enquanto vocês estão copiando aí. Só fazer aqui a chamada rapidão. Vamos lá. O Anthony tá aí? Não, o Anthony faltou. Cara, o Overwatch eu acho interessante porque ele é um jogo que você, né, tipo assim, você vai ter cada personagem com poderes únicos. Então não tem tipo assim, por exemplo, CS é todo mundo, se todo mundo comprar a mesma arma, todo mundo vai ter o mesmo poder de fogo, né? Só o que vai mandar é a mira. É que nem a Riot que
Valorant é o CS com poder. É, mas eu achei bem sem graça o Valorant, hein? Você achou sem graça? Eu achei. Por quê? É porque eles têm um motor ruim pra jogar, só pode. Não, eu achei muito fácil, eu achei muito bobão. Tipo, eu achei muito bobão. Você não viu os caras fora? Não, com certeza eu não fui pra ranqueada, mas tipo assim, eu achei muito bobo. Eu achei muito bobo ele. Valorant eu achei muito bobão. Tem uns caras, gente, que eles acham Matheus Carvalho tá aí não, né, cara? Só o Marcelo, né? Eu vi umas gameplay lá, mas é muito avançado. Sofia veio hoje? Ó, a Sofia aí. É muito avançado. Ah, mas ó, cara, Valorant, fala pra você, viu? Eu achei meio bobão. É o CS da Riot. É. Eu achei um CS com poder no final, né? Você consegue dar um super lá. Mas desses jogos assim, cara. Mas é popular pra caramba. Outro que eu não achei muito legal, o Apex. Eu achei meio chato, porque tu dá 1 milhão de tiros no cara, aí o cara coloca escudo, aí você mais 1 milhão de tiros, aí o cara vai lá e coloca shield de novo. Cara, é muito chato. Vai matar um cara, você tem que, sei lá, você tem que sair atirando até o cara gastar tudo que ele tem de escudo pra você poder matar o cara. Aí ainda fica lá de 4 lá pra alguém ressuscitar. Não. Na verdade, o Paladins é uma cópia do Overwatch, de graça. Gente, vamos lá, vamos terminar de resolver isso aqui, ó. O velocidade média é ΔS sobre ΔT. Então, no total, agora, a gente não precisa fazer o da segunda parte, porque a gente já tem o tempo, ó. A gente só precisava do tempo da primeira parte, para poder usar o seguinte, ó. Veja que a gente não vai usar esses 80 km por hora, tá? A gente só vai usar o tempo, ó. O ΔS é 20 km no total, tá? E o tempo no total é as meia hora mais os 0,125 horas, que é equivalente a 7 horas e meia, como eu havia falado para vocês. A gente vai somar essa parte de baixo, ou seja, a velocidade média total agora, é 20 sobre 0,625. Então, a gente só vai ter que resolver essa conta, tá? A gente pode multiplicar por 1000 isso aqui para simplificar, digamos assim, algumas coisas. E aí a velocidade média passa a ser 20.000 sobre 625, tá? E aí é só efetuar a divisão. Para ficar mais fácil, eu vou usar a calculadora. Deixa eu ver se vai aparecer aqui para vocês. Provavelmente não vai aparecer, que ela está desativada, mas agora vai aparecer. E vocês estão vendo ela aí. Deixa eu só mudar ela de posição aqui, colocar ela para cá. É assim que eu fico fazendo quando eu estou dando aula em casa para vocês. E aí nós vamos ter 20.000 dividido para 625, ó, o resultado é 32. Então, o resultado vai dar 32 km por hora, tá? Pronto. Opa. Finalizamos aí essa questão. Como o nosso aula está acabando, a gente vai deixar para a aula que vem a gente fazer os demais, tá? Inclusive aquelas que você pediu, tá, Rafael? Professor, Sim. mas a resposta não é 0,7? Não, a resposta é 32. Estamos na letra B. Eu acho que você está na questão 2, tá? Acho que você está olhando para 1, não é não? Uhum. Então deixa eu encerrar aqui a gravação.